Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre um filme super especial e que eu penso que muitos de vocês podem estar ansiosos para poder assistir, que é o Agente Secreto. Eu já tive a oportunidade de ver o filme na abertura do Cine BH no final de setembro e foi uma sessão super concorrida. Eu acabei não me credenciando para a imprensa, então tinha uma fila e eram poucos lugares e muita gente não conseguiu entrar, mas foi muito bacana poder ter assistido esse filme com uma audiência maior e na abertura do festival, que fica para essa dessas experiências que a gente guarda na memória, já que o filme trata justamente disso. E o Agente Secreto vem fazendo uma caminhada super bonita desde maio, quando ele passou pelo Festival de Cannes e conquistando dois prêmios super importantes por lá, que é o de ator para o Wagner Moura e direção para o Kleber Mendonça Filho. E depois disso já passou por outros festivais internacionais, continua fazendo a sua caminhada e também é o nosso representante no Oscar, né? Então é um filme que eu acho que ele vai crescer ainda mais, torço que ele cresça ainda mais e que ele circule ainda mais por outros lugares. É um filme que eu gostei muito. Gostei muito porque ele trata justamente dessa questão da memória, que o Kleber vai conseguir trazer um olhar muito autoral para uma reconstrução de um Brasil de uma determinada época, com todo aquela forma que ele tem para olhar para o próprio cinema, né? O amor que ele tem pelo cinema e pelos lugares do Recife. Então é um filme que eu achei muito especial. O Agente Secreto é escrito e dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e é ambientado num Brasil de 1977, em plena ditadura militar. Em meio a esse cenário, nós conhecemos o Marcelo, que é interpretado pelo Wagner Moura, que é um homem misterioso que retorna a Recife, trazendo consigo um passado capaz de colocar a sua vida em risco. Um primeiro ponto interessante sobre esse personagem do Wagner Moura, esse homem misterioso, é que ele vai ter uma dupla identidade, o nome dele é Marcelo, mas quando ele vai para o Recife, ele vai também usar o nome Armando. E ele vai para o Recife fugido, ele vai tentar se esconder ali e também reencontrar com o filho pequeno que mora lá. O desejo do Marcelo é sair do país junto com o filho, mas para isso ele vai ter que enfrentar alguns empecilhos no meio do caminho, inclusive o risco de perder a própria vida. E o Marcelo é um professor universitário que vai ter uma postura interessante diante do perigo, que eu acho que passa aí pela própria interpretação do Wagner Moura, que ele vai ao mesmo tempo ser um cara que está ali tentando se camuflar, então ele precisa ser discreto, mas ao mesmo tempo ele tem uma serenidade para lidar com a tensão. Então ele não se desespera, ele sempre tenta lidar com esse contexto de ameaça da própria vida de uma maneira mais calma, mais branda. Então acho que o Wagner consegue trabalhar muito bem essa descrição com uma certa calmaria interna dentro do personagem, mesmo que a gente saiba que ele está com muito medo do que pode, na verdade, acontecer com ele. E uma coisa que eu fico pensando sobre isso que eu chamo de serenidade é que há um contexto de um acolhimento ali que eu acho que ele proporciona isso também, que é uma espécie de comunidade para pessoas que, como o Marcelo, também precisam se refugiar ali no Recife. E tem uma figura super especial que está ali à frente dessa comunidade, que é a Dona Sebastiana, interpretada pela Tânia Maria. Gente, é uma personagem maravilhosa, é a minha personagem favorita no filme. Vocês também vão se apaixonar por ela quando verem. E ela tem humor, ela traz essa vertente do humor como uma forma também de acolhimento, porque é um lugar onde pessoas estão, de certa forma, refugiadas e vivendo angústias e tensões diferentes. E ela sempre vem com essa camada de humor e, ao mesmo tempo, com um jeito também de lidar com a vida, de um encorajamento ali de se viver o presente da maneira como é possível viver. Então, é uma personagem super especial, a interpretação da Tânia Maria também é muito especial, muito singular,
E é uma personagem que eu acho que ela faz uma companhia interessante para o personagem do Wagner Moura. E esse lugar, essa comunidade, eu penso até que ele se torna um lugar que devolve um pouco da dignidade para as pessoas que estão ali e que é essa dignidade muito ancorada nesse humor e também numa vertente da vida em que é possível que você consiga, apesar de tudo, ainda extrair um pouco de alegria mesmo nesse contexto. E o humor ele está muito presente, um agente secreto, não só na personagem da Dona Sebastiana, mas até com o personagem do Wagner Moura e em outros momentos também o Kleber consegue dosar essa atmosfera de tensão que envolve mortes e também ameaças com o humor, que é um humor que é muito interessante a maneira como ele vai se construindo em diálogos, em gestos, e acho que isso traz um certo respiro para o filme. E se o Agente Secreto tem mistério e também tem humor, tem uma outra presença bastante importante no filme, que é a do próprio cinema. O cinema ali é como se ele escutasse o que está acontecendo ao redor. Então a gente tem tanto esse espaço físico do cinema, da sala de cinema, que vai abrigar algumas conversas importantes, e também as pessoas que vão para assistir os filmes, quanto os filmes como lugar de troca, de diálogo com o que está acontecendo no Recife nessa época. E essa presença do cinema sinaliza o próprio amor que o Kleber Mendonça Filho tem pelo cinema, que é algo que já está muito presente em Retratos Fantasmas, quem viu o filme vai se lembrar. E aqui tem alguns filmes que vão atravessar a narrativa de O Agente Secreto, mas tem um específico que é o Tubarão, do Steven Spielberg, e que vai perpassar tanto as mortes que estão acontecendo, quanto a relação do Marcelo com o seu filho e também o próprio imaginário dos personagens. E dentro disso tem até uma outra figura que vai se associar ao próprio tubarão, que é a figura da perna cabeluda, que vai ser encontrada uma perna dentro da boca de um tubarão, e isso vai ser explorado em diferentes momentos pelo Kleber, ligando diferentes questões. Inclusive, essa é uma lenda urbana do Recife. E depois eu fui pesquisar e descobri que no Carnaval de 76 teve um carro alegórico que era justamente do tubarão e da perna cabeluda. Então é uma referência, né, que o Kleber vai explorar de uma maneira muito rica e também até divertida ao longo do filme. E se a gente retomar aquilo que eu mencionei um pouco antes do cinema como esse lugar de escuta do que está acontecendo ao redor, o próprio Tubarão pode ser lido até como uma alegoria da ameaça da ditadura, do contexto político, né? É uma força difusa, silenciosa, mas sempre prestes a emergir. E esse diálogo do cinema com o próprio contexto histórico nos leva à memória, já que O Agente Secreto é um filme sobre se lembrar, sobre registrar e também reconstruir aquilo que não pode ser esquecido. Então tem todo um processo de pesquisa de arquivos que o Kleber Mendonça Filho vai fazer. Inclusive eu vou indicar aqui para quem não tiver assistido ainda Retratos Fantasmas, para que, se vocês puderem, assistam antes de O Agente Secreto, porque é um filme muito importante para o próprio Agente Secreto, já que em Retratos Fantasmas o Kleber já trabalha muito com essa reconstrução da memória, dos lugares, esses lugares que correm o risco de desaparecer se eles não forem lembrados, relembrados. Então é um filme importante também para o próprio Agente Secreto e fica a recomendação para que vocês assistam se não tiverem assistido. E o próprio personagem do Marcelo, ele vai buscar a identidade da mãe. Eu acho isso super bonito no filme, porque é um desejo muito decidido dele de tentar encontrar a identidade da mãe. Ele vai ser alocado num lugar que se chama Instituto de Identificação, então ele tem acesso às identidades e ele vai buscar incessantemente pelo registro da mãe, que é essa pessoa que não está mais presente fisicamente ali, mas que nem por isso precisa ser esquecida. Eu acho esse um gesto bonito que diz justamente dessa memória da história de cada um. E se tem a memória em registro, tem também a imagem em registro. E aqui eu quero fazer um elogio à reconstrução do Recife dos anos 70,
que passa tanto pela direção de arte do Thales Junqueira, que vai recriar com precisão os espaços, os objetos, os ambientes desse período, devolvendo a materialidade às imagens dessa época, quanto pela fotografia da Evgenia Alexandrova, que potencializa esse trabalho, conferindo às cores e às texturas uma densidade que nos transporta para o Recife de 1977. E esse trabalho precioso faz com que a gente veja não um cenário, mas sim uma presença pulsante na narrativa. O Agente Secreto é assim um movimento de reconstrução da memória. Memórias que estão presentes nos lugares, no cinema, no imaginário popular, e nesse contexto a memória é um instrumento de lucidez, sempre efetivo para que não se apaguem as histórias que nos marcaram. Bom, essas foram algumas das minhas considerações de O Agente Secreto, mas eu ressalto que é um filme muito rico, então dá para ter muita conversa boa sobre ele. E estreia no dia 6 de novembro nos cinemas, fica a recomendação para que, se possível, vocês assistam, inclusive nos cinemas. E hoje eu fico por aqui, a gente se vê em novos vídeos. Um abraço e até a próxima!